Sejam bem-vindos ao canal Terror e Nonsense. Aqui vai encontrar histórias diretos do baú maldito. É recomendável ouvi-las com fone de ouvido. Não deixe de curtir e nos seguir aqui, ajuda bastante o nosso canal. Vamos para as histórias. Jogando cartas em uma espelunca na beira da estrada, um grupo de caminhoneiros contavam histórias e as suas experiências. Gilberto, um veterano de mais de 20 anos na estrada, ouve tudo muito atento, enquanto tenta bater as cartas naquele reconfortante buraco. Ele estava com uma carga muito perigosa, inflamável. Sabia que tinha um prazo curto para entregá-la, mas o pagamento era muito bom. Precisava ter um certificado caro e era bastante difícil de tirar. Por isso, os valores do frete eram muito bons. A maioria dos caminhoneiros não gostava desse tipo de carga. "Bati!" gritou Bernardo para um bando de caminhoneiros, fazendo cara feia e cuspindo para o lado. Eles nunca ficavam satisfeitos em perder. Depois da pequena pausa, era hora de voltar ao trabalho. Um adesivo na frente do seu caminhão estava escrito: "Proibido carona". Na traseira, uma grande frase de autoajuda. Muitas pessoas diriam que era uma piada, mas vai saber. Saindo de tarde na estrada principal, a noite era sempre um problema. Não tanto pelo trânsito, mas pelo medo de alma penada e coisas do tipo. Bernardo levava um pé de coelho e um enorme crucifixo na cabine. Itens essenciais de combate ao mal. A todo momento ele pegava o crucifixo e o beijava. Ele era enorme, de prata pura. Valia uma grana violenta. E a noite caía nas estradas solitárias do interior. Um carro passou dando sinal que existia algum perigo à frente. Bernardo diminuiu a velocidade e redobrou a atenção. Um lado da estrada tinha tido um deslizamento de terra. Seria perigoso estar em alta velocidade e pisar na areia. Se tivesse um pouco de óleo ali escondido, ele sambaria na pista. Esse era o perigo da noite, que Bernardo pensava. Esconder os perigos da vista humana. Mas o que não ficou escondido foi aquele homem. Uma figura fantasmagórica que estava ao lado da pista. Bernardo forçou as vistas e viu um velho decrépito com um cachimbo na boca, jogando baforadas quentes para o alto. Ele fazia o sinal de carona. Bernardo, fazendo jus à frase que ele tinha na frente do caminhão, ignorou e seguiu em frente. Quando ele passou pelo velho, o crucifixo caiu no seu colo e ele levou um susto. Aproveitou para fazer o sinal da cruz. Aquilo não parecia ser um bom sinal. Mas não demorou muito para que outro carro passasse por ele, fazendo sinal de perigo na frente. Novamente Bernardo andou com cautela, e dessa vez muitas pedras tinham rolado para a estrada. Ele teve que se encaminhar para o acostamento e andar devagar, com o pisca-alerta ligado. Quando ele fez essa manobra, viu um velho sentado em uma cadeira de praia. Ele estava com uma camisa velha e seguia tragando seu cachimbo. "Mas que merda é essa?" pensou Bernardo. "Será que são irmãos?" "Me dá uma carona aí para a próxima cidade, que fica ali na frente. Prometo que eu vou me comportar." O velho falava com tanta dificuldade que Bernardo sabia que, com o seu tamanho todo, bastava um tapa
para desmontar aquele velho. Então, ele deixou o homem subir. Apenas pediu que ele apagasse o seu cachimbo. É o cachimbo do tinhoso. Bastou essas risadinhas para fazer Bernardo tremer e beijar novamente o crucifixo. Ele não quis olhar muito, mas acreditou que nessa hora o velho tinha feito uma careta horrível. A viagem corria de maneira calma, até que o velho, com uma voz rouca e poucas palavras enigmáticas, começou a contar uma história macabra. A história falava que desde que ele era um menino no interior, desde pequeno, ele tivera muito pouca educação e tinha muito trabalho. E mesmo aos 6 anos de idade, as suas mãos eram calejadas de tanto trabalhar. No começo, Bernardo ficou bem intrigado ouvindo aquela história. Parecia algo sincero de um velho que tinha tido uma vida muito difícil e dura, o que é a realidade de muitas pessoas que nasceram no interior, em famílias mais pobres. Mas a história começou a escalar para algo estranho e assustador. Envolveu espíritos malignos, pactos com o diabo e a coleta de almas para o mal. Coisas como pessoas sendo atacadas do nada, o destino e a morte. No final, o velho, com um sorriso sinistro, marcado pela falta de dentes, se virou para Bernardo e falou: "Você não quer vir com a gente? Um passeio para o reino de dor e sofrimento." Bernardo, desconfiado, começou a temer que o velho fosse o próprio diabo e estivesse prestes a lhe oferecer um pacto. Obviamente, ele negaria. Era temente a Deus. O velho começou a se aproximar muito de Bernardo, que estava distraído com medo. O bafo quente já esquentava sua nuca. Quando Bernardo percebeu o perigo, o velho colocou a mão no volante e girou ele bruscamente. Uma força descomunal que Bernardo desconfiou que não era desse planeta. O caminhão fez uma manobra na pista, indo para um lado e para o outro. Bernardo tentava controlar aquele monstro desgovernado, mas não conseguiu. O caminhão capotou e acabou se chocando contra uma árvore. Sabendo que a carga era inflamável e poderia explodir a qualquer momento, Bernardo tentou se arrastar para longe do caminhão. Mas o velho, que parecia estar ileso e com um sorriso sinistro, o impedia de sair, segurando seu calcanhar. O caminhoneiro percebeu algumas chamas já começando. Sabia que a explosão chegaria a qualquer momento. Lutando para escapar e para sobreviver, a luz do luar fez com que o seu crucifixo de prata brilhasse. Ele então o pegou no chão e acertou em cheio a mão do velho, que soltou a sua perna e deu um grito, o suficiente para ele se arrastar e correr para longe. Segundos depois, o caminhão explodiu. Bernardo estava sentado no acostamento e algo se chocou no chão. Quando ele olhou, era o cachimbo do velho, ou, melhor dizendo, o cachimbo do tinhoso. Abraçado ao seu crucifixo, Bernardo esperava a ajuda chegar. O barulho do motor não estava deixando aquele caminhoneiro feliz. A todo instante, ele tinha mais e mais convicção que precisaria parar a qualquer momento em uma oficina para entender o que estava acontecendo. Muitos dias na estrada, o menor problema precisa logo ser consertado,
antes que a bola de neve ataque e o caminhão inteiro caia em um espiral de desgraça e problema. As mercadorias que transportava eram muito visadas por bandidos nas estradas, eletrodomésticos. Se o caminhão tombasse ou algo do tipo, ele seria rapidamente saqueado. Embora as mercadorias tivessem seguro, nada paga o trauma vivido após um assalto violento. Olavo já havia sido assaltado uma vez. Ficou amarrado dentro do caminhão esperando a polícia chegar. Nada agradável. Pior sorte, teve um conhecido seu, que tinha sido morto com 2 tiros a queima-roupa, deixando uma esposa e 2 filhos pequenos em casa. Era sempre uma lástima algo assim acontecendo. Pensativo, Olavo tinha uma decisão a tomar. Ou seguia pela estrada de noite, para tentar alcançar pela manhã a cidade, aonde ele conhecia um bom mecânico e com um preço justo, ou ele parava agora e se arriscava em uma cidade desconhecida. Ambas as decisões tinham seus prós e contras. Ele decidiu então viajar pela noite adentro. Era mais seguro. Ele tinha a convicção que o caminhão aguentaria até lá. Ouvindo música sertaneja, tentando alegrar o seu medo e a solidão, ele seguiu viagem. Mas em um determinado momento, Olavo sentiu uma forte vontade de urinar. Então, ele parou o caminhão no acostamento. Tá frio pra caramba, hein? Ele resmungou, se agitando todo ao descer do caminhão e entrar na noite gelada que estava fazendo. Ele esquentava as suas mãos embaixo do casaco que tinha pego. Precisava se aquecer. Um bafo gelado saía toda vez que ele resmungava algo. A noite não estava para brincadeiras. Aquela estrada estava mais escura do que o normal. A escuridão o envolvia completamente. Apenas a luz fraca da lanterna de seu celular o guiava. Enquanto aliviava a bexiga e pensava triste sobre a situação que estava o seu caminhão, um forte brilho estranho chamou sua atenção. Era uma placa enferrujada, quase escondida pela grama alta. Curioso, Olavo se aproximou e limpou a poeira com a manga do casaco. A placa dizia: túmulos abandonados. Um frio percorreu o seu corpo, aumentando a tremedeira que Olavo estava tendo. Tumbas abandonadas no meio do nada. A curiosidade, porém, era mais forte que o medo. Ele seguiu um caminho estreito que se abria ao lado da placa, iluminando apenas pela lanterna do celular. O caminho o levou a um cemitério desolado. As lápides, cobertas de musgo e rachaduras, pareciam sorrir para ele com dentes quebrados. As inscrições nas lápides estavam apagadas ou ilegíveis, como se o tempo as tivesse devorado junto com os segredos dos mortos, enterrados ali. Os filmes de terror sempre diziam que os mais curiosos são sempre os que se dão mal primeiro. Querem investigar tudo, fazer todos os tipos de perguntas, justo às pessoas erradas. Viu algo estranho? Vá embora e deixe para lá. É sempre a melhor decisão. A curiosidade depois você preenche, pensando no que poderia ser. Que tal escrever um livro sobre? Ajuda a controlar as emoções. De repente, um tremor percorreu o chão.
A terra se agitou sob os pés de Olavo. E um som gutural assustou os pássaros pelo cemitério. As lápides começaram a se mover, tombando e revelando aberturas escuras na terra. Mãos ossudas emergiram da escuridão, agarrando o ar como se estivessem implorando por ajuda. Rostos decompostos surgiram da terra, seus olhos vazios fixos em Olavo. Eram os antigos moradores do cemitério, amaldiçoados a vagar para sempre, por terem sido esquecidos. O terror tomou conta de Olavo, que tentou correr para o seu caminhão. Mas mãos esqueléticas estavam agarrando suas pernas, o fazendo tropeçar e cair. Os anos sentado no banco do caminhão o fizeram pesado e sedentário. Ele tem muitas dificuldades para conseguir chegar ao seu caminhão, enquanto os mortos seguem em seu encalço gemendo nos seus ouvidos. Ao alcançar o caminhão, Olavo ligou o motor e pisou fundo no acelerador, usando toda a sua força. O caminhão então rugiu como um animal ferido. Engasgou 2 vezes e depois morreu, sem dar sinais de vida. Os mortos começaram a bater nas laterais do seu caminhão. Um deles chegou a quebrar o vidro. Olavo gritava por ajuda. O seu celular estava sem sinal e nenhum carro passava perto para poder ajudar. São nas horas mais críticas que precisamos nos apegar nas coisas espirituais. Mas Olavo não tinha essas crenças. Ele havia crescido em uma família de ateus. Quando os mortos finalmente alcançam Olavo, o arrancam de dentro do caminhão. O caminhoneiro grita, mas o seu clamor ecoa sem resposta na noite. Ele é arrastado de volta para o cemitério. As marcas das suas unhas ficam marcadas no chão de terra e grama. Ele desce por um buraco e os túmulos se fecham sobre ele, engolindo a sua alma para a eternidade escura. Estava bastante cansado. A vida como motorista era muito dura. Menos de 4 horas de sono por noite. Às vezes, nem isso. O preço do frete compensava ir o mais rápido possível, para dar tempo de fazer outro antes que o mês terminasse. Anfetamina na veia, Jonas percorria o seu caminho, iluminando à frente a estrada de noite. Desde pequeno, ele sonhava em ser caminhoneiro. Via os caminhões saindo dos postos de gasolina perto da sua casa. Pensava que era um mundo de sonhos e liberdade, mas não era bem assim. A vida na estrada era dura e pesada. Muito tempo longe da família, privações, entre outras coisas. Ao longe, ele ilumina alguém na estrada. Parece uma mulher toda de branco. Ele coça as vistas para verificar se era uma realidade ou um sonho. Às vezes, muito tempo sem dormir lhe dava algumas alucinações. Ele via coisas. Chegando mais perto, ele notou que era real. O vestido branco tinha algumas manchas de sangue, e a mulher estava mancando como se estivesse machucada. Jonas pensou que seria negligência deixar uma mulher ferida na estrada. Não era justo. Então, parou no acostamento para dar carona. A moça subiu no seu caminhão. Ela disse que havia sido agredida pelo marido e que precisava fugir para o mais longe possível. "Quer que eu leve você na delegacia, moça?" Jonas falou já lamentando.
Perderia um tempo precioso procurando uma delegacia próxima. Mas, para sua sorte, ela negou. Apenas pediu que ele seguisse em frente. Mas como a sorte nem sempre acompanha os justos, o azar daquele caminhoneiro foi ter pego a noiva da estrada. Em um momento de distração, quando ele tinha se abaixado para pegar um CD de música, ela retirou uma faca de dentro do seu vestido e acertou o pescoço do caminhoneiro, que no primeiro momento demonstrou surpresa. Depois tentou lutar. Em vão. Morreu ensanguentado dentro do seu caminhão. A noiva desapareceu, como ela sempre fazia. Alguns dias mais tarde, em uma reunião com o sindicato dos caminhoneiros, eles tentavam entender a chacina que estava ocorrendo. Vários motoristas mortos ao longo do país. Teve uma que sobreviveu e contou que era uma mulher atraente, vestida de noiva, pegando carona que o atacou. Ele deu sorte de ter virado na hora e a facada ter pego de raspão. Ele relatou também uma briga e que ela simplesmente do nada desapareceu, do mesmo jeito que havia surgido na estrada. Ela simplesmente desapareceu no ar, como um espírito, como uma mulher fantasma. Lembrando desse fato, o homem fez o sinal da cruz. Acho que nunca mais vou dormir em paz nessa vida. Todas as noites eu tenho dormido separado da minha esposa, no outro quarto, com todas as luzes acesas. Deus me livre a encontrá-la novamente. Os caminhoneiros estavam solidários com ele e com todas as famílias dos mortos na estrada. Era uma tragédia. Mas para tentar diminuir as incidências, eles montaram uma cartilha para os motoristas seguirem à risca. Não é uma coisa 100% certa, mas isso deve minimizar os casos dos mortos na estrada. Sabemos que não podemos contar com a polícia. Durante todo esse tempo, eles não têm nem pista da assassina. Acredito que por trás eles devem estar rindo de nós, dizendo que acreditamos em lendas urbanas e coisas do tipo. Mas a verdade é que temos que lutar. Tinha um caminhoneiro que estava no fundo da sala ouvindo tudo e tentando não rir. Mas é claro que na cabeça dele não existia noiva nenhuma. Era uma lenda para enganar e deixar os caminhoneiros assustados. Ele já tinha ouvido falar esse tipo de jogada antes. Colocar um empecilho na estrada. Dizer que os crimes estavam aumentando. Com isso, eles poderiam pedir mais nos fretes. Uma forma de ganhar dinheiro mais fácil. Embora Paulo não gostasse dessas coisas, ele poderia se beneficiar com isso. Afinal, quem não gosta de mais dinheiro? Ele acabou de beber a sua latinha de cerveja quando o líder dos caminhoneiros acabou sua fala, e as cartilhas haviam sido distribuídas. Sob uma chuva de aplausos, os caminhoneiros começaram a se dispersar e ir embora. Alguns dias mais tarde, Paulo negociou um ótimo frete, mas ele tinha um prazo bem apertado. Ele acelerava o máximo que podia pelas estradas do país. Ele ainda tinha na cabeça aquela história da noiva da estrada, mas ele achava que era balela. Colocou uma música de rock pesado no som para o manter acordado. Tomou uma anfetamina para se manter vivo e desperto, e foi embora toda a vida. Parava em postos de gasolina movimentados. Embora ele não achasse besteira, ele seguia a cartilha ponto a ponto. Na verdade, já seguia antes, pois eram medidas de segurança. Mas teve uma hora, na estrada, que ele não estava aguentando de vontade de urinar.
Sabia que era perigoso parar em qualquer lugar na estrada. O certo eram os postos movimentados. Mas ele não teria tempo de chegar em um. Avistou um posto de gasolina que estava fechado, muito escuro. Seria uma parada rápida. Desligou o caminhão e desceu com a lanterna. Iluminou o caminho. E chegou a um banheiro imundo, cheio de teias de aranha e sujeira. Fedia a mijo seco. Ele segurava a respiração enquanto se aliviava na privada. Assim que fechou o zíper da calça, tratou de voltar ao caminhão. Estava com medo. Embaixo do seu semblante sério de pessoa cética, ele sentia um pouco de medo. Entrou no caminhão, o ligou e pensou: aliviado, vamos seguir viagem, e ela é muito longa. Mas assim que ele tentou ajeitar o espelho, viu a sombra de uma mulher com cabelos longos e levantando o véu do rosto. Lábios rachados e manchas secas de sangue no rosto. Ela levantou uma faca. Ele só teve tempo de gritar aterrorizado. A noiva da estrada tinha feito mais uma vítima. O pobre Paulo, nas próximas reuniões, serviria como exemplo.